O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou a construção de uma nova linha de metrô que ligará a Zona Norte ao centro. O governador fez o anúncio numa escola estadual no bairro Freguesia do Ó, na Zona Norte da capital. Uma linha integradora, porque ela começa em São Joaquim, integra com a Norte-Sul, passa pela Rebouças, integra com a linha 4 amarela, depois Água Branca, integra com 2 linhas de trem, a linha 7 e a linha 8, vem para a Zona Norte até Brasilândia. De ônibus, o trajeto Brasilândia-São Joaquim leva 2 horas. Com o metrô, a promessa é que o tempo diminua para 30 minutos. As obras para a nova linha devem começar no próximo semestre de 2014 e serão realizadas integralmente pela parceria público-privada. Vencerá a licitação a empresa que exigir a menor contraprestação do governo. O investimento previsto é de 7,8 milhões de reais. Claro que será uma das maiores linhas de São Paulo, 15 quilômetros, 15 estações, não é do dia para a noite. O prazo contratual é até 6 anos, mas nós achamos que poderá ser feito em 4 anos. E à medida que as estações vão ficando prontas, já vai começando a operar. Na véspera da eleição que definirá o novo presidente do Senado, Renan Calheiros perde apoio entre aliados. O senador do PMDB também enfrenta manifestações fora do Congresso, mas é favorito na disputa. A esplanada dos ministérios amanheceu com 81 vassouras, uma para cada senador. Com água, sabão e baldes, cerca de 100 manifestantes foram impedidos de lavar simbolicamente a rampa do Congresso. Eles protestavam contra a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado. Nós queremos um presidente do Senado ficha limpa. Enquanto isso, o abaixo-assinado na internet contra a candidatura do senador ultrapassava 100 mil assinaturas em menos de 24 horas. O PMDBista é acusado pelo Ministério Público de emitir notas frias para justificar despesas supostamente pagas por um lobista. O caso que levou o Renan a renunciar à presidência do Senado em 2007, agora está no Supremo. Até o momento, pelo menos, nós não encontramos ainda nenhuma prova de irregularidade nas acusações contra o Renan. O inquérito vai começar a ser analisado aqui pelo Supremo nesta sexta-feira, quando o Judiciário retornar ao trabalho. A suspeita contra Renan Calheiros é mais uma, entre os cerca de 5 mil processos na mesa do ministro Ricardo Lewandowski. Enquanto isso, no Congresso, o apoio ao senador já começa a diminuir. O PSB, aliado do Planalto, rompeu com o PMDBista e defende uma candidatura que recupere a imagem da casa. Os 11 senadores do PSDB devem seguir o mesmo caminho. As razões que o levaram a renunciar há alguns anos persistem e, portanto, não recomendam a sua posse na presidência da casa. Ainda assim, Renan Calheiros continua favorito para a disputa e mandou avisar que não vai dar entrevistas até a eleição de sexta-feira. Pressionados pelo comando do partido, ministros já saem em defesa do senador. Sempre que aparece eleição, os candidatos procuram botar defeito uns nos outros. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirma que o Brasil é um país sólido e se mostra otimista com a volta da expansão do crédito para alavancar o crescimento este ano. Ele participou do encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. Nós baixamos as taxas de juros de forma expressiva, porém o crédito não cresceu suficientemente em 2012. Né? Os bancos, principalmente os bancos privados, não ofertaram o volume de crédito necessário para a expansão da economia. E essa é uma das razões pelas quais a economia cresceu menos em 2012. A boa notícia é que a partir do 3º trimestre do ano passado, houve uma inversão e todos os bancos, inclusive os privados, voltaram a expandir o crédito. Portanto, isto é um fator que vai estimular a economia em 2013, a volta do crédito a taxas de juros menores. Algumas vezes a gente vê um mau humor, às vezes, da imprensa local, né, ou um pessimismo, mas se você perguntar a um investidor estrangeiro, ele vai dizer, não, o Brasil é um dos melhores mercados para se investir. Há um apetite por investir no Brasil, porque o Brasil é um país sólido e dá condições de lucratividade. E nós queremos que esses investimentos continuem.
Ontem, quarta-feira, 2 pronunciamentos marcaram as atenções da imprensa, todos os 2 ligados ao governo e ao PT. O primeiro foi do presidente Rui Falcão, que fez duras críticas à imprensa e ao Ministério Público Brasileiro, insinuando que estariam a serviço da direita, etc. Os senhores vão ler nos jornais nas próximas horas. O ministro Mantega deu a sua primeira entrevista do ano de 2013 e disse que a inflação que o crescimento vai ser de 4% a 3% esse ano. Este dado não corresponde às expectativas de setores da indústria, do comércio, de economistas que acham que nós não vamos crescer 3%. Mas vamos torcer para que o ministro tenha razão, ponto. O grande problema de ontem foi o problema do câmbio. O Brasil tem um câmbio flutuante, deixa flutuar. Quando flutua muito para lá ou para cá, o governo vai lá e tenta consertar. Então ontem aconteceu o seguinte, o ministro falou, não, ninguém vai mexer no câmbio flutuante, vai ser assim, porque o câmbio tinha caído. Ou seja, você precisava de menos dólar, você precisava de menos real para comprar dólar. Então o dólar estava valorizado. E o Banco Central então comprou 1,270 bilhões, colocou em leilão essa quantia ontem. O que quer dizer que o Banco Central está querendo o quê? Que esse dólar aumente ainda mais o seu valor e baixe mais o real. Eu explico. Se você tem um dólar de R$2, Soraya, e você precisa de 2 dólares, se você tem um dólar, para comprá-lo você precisa de R$2, você está possibilitando aos exportadores uma maior rentabilidade naquilo que é mandado para fora do país. Porque o sujeito, para comprar o dinheiro brasileiro, ele tem que trocar 1 por 2. Eu explico. Como o dólar caiu para 1, quando o dólar cai, por exemplo, para 1,70, 1,65, o que acontece? Eu preciso de menos real para comprar o dólar, porque ele fica mais valorizado. Qual é a consequência disso? Alguns acham que isso é uma forma de combater a inflação. Real baixo e dólar valorizado. Então o Banco Central ontem foi mais ou menos na contramão do ministro. O ministro falou que ia ficar flutuante, se tivesse necessidade ia haver intervenção, e 2 horas depois o Banco Central colocou $1 bilhão aí para fazer leilão. Ou seja, o Banco Central quer. Por que o Banco Central fez isso? Porque o Banco Central é o comandante, é o chefe da defesa da moeda e é o principal articulador do combate à inflação. É ele que toma medidas para que a inflação não supere o teto de 5,5%. O que é inflação? Inflação é quando você tem aumentos sucessivos do custo de vida e isso tira do trabalhador e da população. O Brasil já chegou a ter 80% de inflação. Ou seja, você recebia R$100 no começo do mês, quando chegava no fim do mês, esse 100 estava valendo 20. Na época da Revolução, que o Geisel era presidente, e foi isso que derrubou a ditadura, não foi? O pessoal acha que caiu a ditadura porque meia dúzia aí de esquerdistas fez movimento, levaram o cacete para tudo quanto é canto. A ditadura caiu porque os militares chegaram à conclusão que isso ia acabar com as Forças Armadas, havia uma divisão muito grande pelo poder, a coisa tinha entrado numa esculhambação muito grande, o negócio da corrupção, que lançaram a Revolução para combater a corrupção aumentou, então, por favor, tirar o time de campo. Chamou o Figueiredo e falou, olha, você tira o time de campo, faz uma anistia e vão voltar para o quartel. Até porque os militares não podiam nem sair na rua, que eram vaiados pelo povo. A inflação era de 50% ao mês. O que quer dizer o seguinte, você ganhava R$100 no começo do mês, quando chegava no fim do mês, esses R$100 valia 50. Você perdia a metade do dinheiro. É por isso que o Banco Central é o fiscal da inflação. Obrigado, Soraya. Obrigada, Ney. Boa noite. Um dia depois do anúncio do reajuste no preço da gasolina e do diesel, o governo decidiu aumentar a proporção de etanol na gasolina. A mudança, que era prevista para o meio do ano, vai ser antecipada para 1º de maio. A medida foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. É uma tentativa de o governo segurar o preço do combustível, que responde ao regime de livre mercado.
O percentual de etanol na gasolina vai subir de 20% para 25%, como era até 2011. Na época, houve queda na safra de cana, faltou álcool e o governo teve que reduzir a quantidade de etanol por litro de gasolina. O governo tomou a decisão depois de uma reunião com os produtores de álcool. No encontro, o ministro Lobão disse que o Planalto estuda incentivos para os produtores. O setor quer desoneração de tributos. Ao final, os empresários garantiram que a escassez do produto não vai se repetir. Vamos estudar também a possibilidade de incentivar ainda mais o setor de etanol, porque na medida em que esse setor se torna grandemente vitorioso, nós estaremos reduzindo o preço geral dos combustíveis. O setor garante que vai produzir cerca de 26 a 27 bilhões de litros de etanol. Este ano, o Carnaval do Recife vai homenagear um dos músicos brasileiros mais conhecidos no exterior. O percussionista Naná Vasconcelos irá comandar o encontro de maracatus na abertura da festa pernambucana. 68 anos e muita energia e bom humor. O homenageado do Carnaval do Recife é um percussionista de fama internacional. Juvenal de Holanda Vasconcelos conheceu o ritmo ainda na infância e se encantou. Eu comecei a ouvir o negócio bum, 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 bum. Aí eu... Trovão. Mas não tá chovendo. É maracatu! Aos 12 anos começou a tocar com o pai em uma banda no Recife. E daí pra frente foram muitas alegrias. Dominou a arte de tocar berimbau, fez sucesso no Brasil e também nos Estados Unidos e França. Gravou mais de 20 álbuns e, além disso, ganhou muitos prêmios. É deste palco que está sendo montado que Naná Vasconcelos vai comandar a abertura do Carnaval do Recife, como faz há 12 anos. Ele recebeu a homenagem com muita emoção. O RB Notícias fica por aqui. Outras informações às 7 horas no RB Manhã. Uma boa noite para você.